Sabe aquela sensação de que a fé às vezes parece uma coisa meio frágil? Que no momento a gente sente com toda a força, mas aí vem uma pressão, uma zombaria e ela parece balançar? Pois é, muita gente passa por isso. E a razão por trás dessa fragilidade pode ser bem mais profunda do que a gente imagina. Essa é a grande questão, não é mesmo? Por que algo que deveria ser um pilar, uma rocha, de vez em quando parece tremer e justo na hora em que a gente mais precisa se apoiar? Nesta nossa análise, vamos explorar uma resposta que pode, de verdade, mudar tudo. E a pista para essa resposta talvez comece bem aqui, nessa passagem. Ela vai direto ao ponto, o medo de sentir vergonha. Aquela pressão para se encaixar, sabe? Para não ser ridicularizado por aquilo em que se acredita. É justamente essa pressão que começa a criar as rachaduras na nossa convicção. Mas e se o problema não for a falta de fé? E se for, na verdade, um mal-entendido sobre o que a palavra fé ou crença realmente significa? Que tal se a gente mergulhasse de cabeça nessa ideia? A chave para desvendar isso está em colocar lado a lado dois conceitos bem diferentes. A nossa ideia ocidental de crença e o conceito hebraico de emuná. No nosso mundo, geralmente, quando a gente fala crer, quer dizer simplesmente concordar com uma ideia. É uma coisa mental, tipo, sim, eu acredito que isso é um fato. É quase uma atividade passiva do intelecto. E aí vem essa passagem de Tiago e, bum, ela simplesmente destrói essa noção superficial. Quer dizer, ter a informação certa na cabeça, essa tal crença intelectual, claramente não é o suficiente. Tem algo muito essencial faltando aí. E esse algo que falta é a emuná. A palavra vem da mesma raiz de amém. Não é sobre ter uma opinião, é sobre firmeza, lealdade, estabilidade. É algo em que se pode, literalmente, se apoiar. Olha, a imagem que melhor descreve a emuná é a de uma criança pequena nos braços da mãe. A criança não está só acreditando que a mãe existe, não. Ela está entregando todo o seu peso, toda a sua segurança, descansando ativamente nela. Isso é emuná. É uma fidelidade que se vive na prática. Ok, vamos destrinchar essa diferença. De um lado, a mera crença. O foco dela é todo no intelecto, na opinião. A natureza é teórica. O teste é o que se sabe. Do outro, a emuná. O foco muda para relacionamento, para aliança. A natureza dela é prática, é viver a verdade. E o teste? O teste não é o que se sabe, mas em quem se confia. E aqui está o ponto-chave. Na hora da crise, uma opinião pode mudar, pode ser abalada. Mas a emuná permanece firme, fiel. Certo, o conceito é poderoso, sem dúvida. Mas como é que a gente traduz isso para a vida real? Como se constrói essa firmeza no nosso dia a dia? A resposta parece estar numa estrutura de 3 pilares. 3 fundamentos que sustentam uma vida de emuná. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar, ele começa na mente, mas se manifesta pela boca, pela confissão. É sobre se agarrar firmemente à verdade de Cristo, sem vacilar. A ação aqui é bem clara. Não é só saber a doutrina, mas confessar, falar abertamente. E o grande perigo hoje em dia, talvez não seja nem negar com palavras, mas sim aquele silêncio covarde, sabe? Quando a verdade precisa ser dita, mas o medo de não ser aceito fala mais alto. E agora, a gente sai da teoria e vai para a prática. O segundo pilar tira a nossa fé da cabeça e a coloca nas nossas mãos, tornando algo visível, concreto. A emuná precisa aparecer. Não adianta nada não se envergonhar com os lábios, mas viver uma vida que envergonha a palavra. Esse pilar tem a ver com viver a justiça, o amor sacrificial, refletir o caráter de Cristo para o mundo ver. E por fim, o terceiro pilar. Ele eleva o nosso foco para o espírito. Tem a ver com a nossa prontidão interior, com a nossa perspectiva sobre o que está por vir. Vigilância não é esperar passivamente. É um estado ativo de prontidão, é viver com aquela expectativa da volta do Messias. E a oração contínua é tipo combustível que mantém essa chama da consciência acesa, impedindo que a gente caia no tal sono espiritual, totalmente distraído com as coisas passageiras do mundo. Certo? Agora vamos conectar esses 3 pilares com as pressões bem específicas que a gente enfrenta hoje naquela geração pecadora que Marcos mencionou. O mundo moderno pressiona de muitas formas. Pensa só, a idolatria do sucesso e do consumo, que tenta a gente a trocar a lealdade a Deus pela segurança material.
Tem também a idolatria do ego, que nos transforma em nossos próprios pequenos deuses. E o relativismo ético, que diz que não existe verdade absoluta. E, claro, a cultura do cancelamento, que cria uma pressão gigantesca para o silêncio. Tudo isso são desafios diretos à nossa emuná. E aqui tem uma distinção bem legal. A emuná é a nossa parte, a nossa fidelidade ativa, o que a gente faz. É isso que nos permite ter o bitahon, que é a confiança tranquila, aquele descanso na certeza de que Deus é fiel. Ou seja, a nossa ação de lealdade, a emuná, é o alicerce para a nossa paz interior, o bitahon. Então, como é que tudo isso se junta? Vamos tentar visualizar essa estrutura completa que gera uma vida realmente firme. Olha aí a estrutura completa. É como um tripé. Uma perna é a mente, firme na doutrina para a gente não ser enganado. A outra perna são as mãos, ativas na conduta, para não cair na hipocrisia. E a terceira perna é o espírito, em vigilância, para não ser pego de surpresa. Juntos, esses três formam uma base inabalável. No fim das contas, o ponto central é este. A virada de chave de uma fé frágil para uma fé firme acontece quando o foco muda de um simples acreditar em para um ativo e constante viver leal a. E a gente termina com essa reflexão profunda. A própria vida do justo é sustentada não por uma mera crença, uma opinião, mas por sua firmeza, sua lealdade, sua emuná. E isso deixa uma pergunta no ar, não é? Em que de fato nós estamos apoiando todo o peso da nossa vida?